São 6 horas, 4 minutos e agora é a hora da participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical que participa aqui do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino. Boa noite, Rafael. Sempre um prazer. Oi, Marcolino, sempre um prazer ter você aqui com a gente. E hoje você vai falar sobre se tivessem sido cumpridas todas as metas do Serra e do Alckmin, São Paulo teria uma malha metroviária com 46 estações a mais do que existem hoje. É uma diferença gigantesca, né, Marcolino? Não, com certeza, Rafael. Nós buscamos aqui algumas informações. A gente tem sempre dito aqui um pouco da ineficiência do Estado nessa área. E nós sabemos hoje, Rafael, que o transporte metroferroviário, né, ele é avaliado pela população, né, que é o mais eficiente. Só que mesmo essa eficiência que tem do transporte metroferroviário, o pessoal tem reclamado muito hoje dos atrasos, né, tem reclamado das panes permanentes, né, tem reclamado, né, que está sempre cheio, principalmente nos horários de pico. E aí, quando você vai buscar informação para ver por que isso acontece, nós fizemos aquele levantamento, se fossem cumprido, né, todas as expectativas, né, e as promessas que foram feitas aí ao longo dos últimos 20, 30 anos, nós estamos falando que o metrô já poderia ter, Rafael, 121 estações distribuídas por toda a Grande São Paulo, aí só com exceção do ABC, que teria sua conexão feita pela linha 18 Bronze e que ainda estaria em obra dentro dessa perspectiva. Certo. Só que até agora, Rafael, só que 46 dessas estações não foram sequer entregues. E quando você olha o conjunto, né, da estruturamento ferroviária, né, nós temos aqui, né, uma relação das linhas que já eram para estar completas. A linha azul, a linha verde, vermelha, a amarela, a lilás e a prata, a ouro, né, mais essa que eu falei da linha 18 do ABC, Sim. Né, que é que era para estar em obra. Mas nós estamos falando aqui que de todas essas linhas, só tem duas até agora, Rafael, que estão completas. É a linha azul e a linha vermelha. E pasmem, Rafael, essas duas linhas, as obras delas começaram em 1970. Pois é. Então, é muito tempo, né, Marcolino? Você vê assim, ó, de 1970, e a azul e a vermelha foi completa, depois houve aí uma extensão da linha azul, né, que chegou até a região ali do Tucuruvi. Mas se você pegar toda essa estrutura que foi prometida e proposta nos últimos anos, né, linhas importantes, né, que como a própria linha verde, a linha vermelha, né, a linha verde completou, a linha amarela, a linha lilás, né, que se... Tivemos aqui a queda da ligação com o Luiz Cláudio Marcolino. Daqui a pouco a gente retoma o contato. Hoje o Marcolino comenta com a gente essa situação de falta de estações, né? Segundo dados levantados pelo Marcolino, se os governos de Serra e Alckmin tivessem entregues todas as estações prometidas, seriam 46 estações a mais servindo a população aqui do estado de São Paulo. E o Marcolino está destacando exatamente isso, a falta de gestão, a falta de comprometimento dos governos do PSDB nos últimos 20 anos, que não conseguem fazer a finalização dessas obras que são tão importantes aqui para a região metropolitana. Luiz Cláudio Marcolino sempre participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. A gente está com uma dificuldade de retomar o contato com o Marcolino, daqui a pouco a gente continua. Em 10 minutos a gente retoma o contato com o Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Marcolino falando sobre os atrasos nas entregas das estações do sistema metroviário aqui na região metropolitana, principalmente na cidade de São Paulo. Quando a gente teve um problema técnico, caiu a nossa ligação, retomando o contato, não é isso, Marcolino? Com certeza, Rafael. E como eu estava falando, né, no sistema metroferroviário da região metropolitana, se todas as previsões ou promessas que foram feitas ao longo dos últimos anos pelo governo estadual tivessem sido concretizadas, em janeiro de 2018, a malha, Rafael, já contaria com 7 linhas completas, a linha azul, a linha verde, vermelha, amarela, lilás e a prata. E a ouro e a bronze estaria concluindo ainda na fase de finalização de obras. Só que desde 1970, Rafael, que começou as obras,
Apenas a linha azul e a linha vermelha estão, né, totalmente finalizadas. Então a gente demonstra aí um pouco essa falta de competência de gestão, né, do governo do Estado de São Paulo, né, de apresentar propostas ou promessas, né, durante as eleições, depois a gente vê que ela não se cumpre. E a gente sabe o quanto o metrô, quanto o trem, ele é importante, né, para uma região metropolitana como a nossa, da Grande São Paulo, ou mesmo a interligação que tinha que ter com os trens de média velocidade, a Jundiaí, Campinas, Sorocaba, região do Vale do Paraíba, né, são regiões que ajudam o desenvolvimento do Estado de São Paulo, mas chama muita atenção esse atraso na malha ferroviária, metro-ferroviária da cidade de São Paulo, da região metropolitana. Como eu disse aí, né, são promessas, né, são obras que se iniciam, se arrastam aí ao longo de décadas, e aí a população continua sofrendo com a falta do transporte coletivo no nosso estado. Pois é, eu lembro, por exemplo, da linha amarela, a estação Vila Sônia, que deveria ser a última estação dessa linha lá na Zona Oeste, pelo menos uns 8 anos de atraso para a entrega dessa estação, né, Marcolino? E mesmo depois essa da Vila Sônia, Rafael, depois ainda tinha uma promessa também de você fazer extensão até a região do Taboão, né? Do Taboão, que também fica ainda dentro do limite da cidade de São Paulo, que também essa sequer entrou dentro da programação. Na região da Zona Sul, né, a proposta de levar o trem até o Jardim Ângela, que também foi uma promessa colocada, o prefeito Haddad, quando foi prefeito, inclusive, né, liberou recursos para construção, falando, desde que a parte da estação, dessa parte da construção, desde que a gente se responsabiliza, liberou recursos da prefeitura para que fosse feita a obra até o Jardim Ângela, demonstrando aí a boa vontade da prefeitura de São Paulo de poder ajudar também na execução das obras, e nem assim o governo do estado de São Paulo, né, conseguiu incluir na programação o metrô até o Jardim Ângela. Então, você percebe que, de fato, há esse descaso mesmo do governo do estado de São Paulo, principalmente com os bairros mais distantes, né? Sim, você parece... vê lá na região do Varginha e do Grajaú, é para ter 2 estações até o Varginha menos, mais a estação do Varginha, que também não foi feita. A linha que pega, que fala que são as estações, né, a linha laranja, sequer agora tem uma programação que vai até a freguesia do Ó, a Zona Oeste de São Paulo, passando pelo corredor que a gente chama de estações, onde tem as faculdades daqui até a Zona Oeste. Então a gente percebe que fica muito na promessa e depois não há, de fato, a concretização. A Lapa, Rafael, prometeram fazer a unificação. São 2 estações hoje que passam pela Lapa e a população tem que pagar 2 conduções. Se você for até Jundiaí ou se for para a região de Itapevi, né, na Lapa não há uma integração dessas 2 estações. Quer dizer, existe uma estação, passa 2 trens ali, né, e não consegue ter uma unificação das 2 estações. Está prometida essa unificação desde 2012, né, já era para ter sido feita a unificação e até agora também, né, só que essa promessa não saiu do papel. Tá certo. Quer dizer, milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas caso essas obras tivessem sido efetivamente entregues. Marcolino, quero agradecer a tua participação e a gente volta a fazer contato com você participando aqui do Jornal Brasil Atual na sua coluna São Paulo em Foco. A gente agradece. Boa noite, Rafael. Boa noite, Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual.